Continuando para a nossa última aula do ano, nossa aula 11 aqui, que nós estamos estudando equações diferenciais ordinárias, lineares homogêneas de segunda ordem, com coeficiente constante. E nós já estudamos o caso que o determinante é positivo, onde vai ter duas exponenciais reais. Estudamos o caso que o determinante é negativo, que vão ser duas exponenciais complexas. E esse daqui é o caso mais delicado, mas que vocês vão ver que é simples também depois que a gente resolver um probleminha aí, que é o caso em que o determinante é igual a zero, tá? E para resolver o problema que vai surgir, nós vamos utilizar o método da redução de ordem, que é um método para obter uma solução aí. Vamos discutir isso aos poucos aí. Bom, então primeiro, tá errado isso aqui, deixa eu só corrigir. Tá, era isso. Primeiro nós vamos resolver equações lineares homogêneas de segunda ordem com coeficiente constante para delta igual a zero. E nós vamos fazer isso através de um exemplo que eu acho que assim fica tudo muito mais rápido e mais fácil. Então o nosso exemplo vai ser essa equação diferencial aqui, que vai ser 9y duas linhas mais 12y linha mais 4y igual a zero, onde está implícito aí que o y é uma função da variável x, tá? Ok, então como é que nós vamos resolver? Inicialmente a gente começa com o mesmo ponto de partida. E eu não estou apresentando, né? Vocês estão vendo aí, estão me ouvindo bem, tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá. Então o ponto de partida aqui vai ser o mesmo, que é, vamos supor que y tem a forma de e elevado a lambda x, e vamos analisar a consequência de supor que isso é verdade. Tá? Então vamos substituir isso na equação. Como é que a gente faz? A gente deriva. Então a derivada vai ser lambda vezes e elevado a x, como sempre, nos outros casos também foi. Y duas linhas, a gente deriva a exponencial, cai um outro lambda, multiplica com esse e fica lambda ao quadrado. Tá? Então agora a gente substitui isso na equação. Na EDO, nessa EDO aí em cima. E o que vai surgir é, então, 9 lambda quadrado exponencial mais 12 lambda vezes a exponencial mais 4 vezes a exponencial igual a zero. Novamente, a exponencial nunca se anula, por isso a gente pode cancelar ela dos dois lados. E a equação fica 9 lambda quadrado mais 12 lambda mais 4 igual a zero. Então essa vai ser a equação característica da EDO. O que acontece? Acontece que essa equação característica ela tem delta igual a zero. Podemos calcular para verificar que é zero mesmo. Ó, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E nessa equação aqui, a gente tem a igual a 9, b igual a 12 e c igual a 4. Então, substituindo, b ao quadrado é 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 9, vezes c, que é 4. Então, isso dá 144 menos. Aqui fica 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 9 vezes 1, 9 mais 5, 14.
então o delta dá zero, né? E aí meio que deu um problema, né? Por quê? Se delta é igual a zero, encontramos apenas uma solução até agora. Por quê? Porque nós encontramos um valor de lambda apenas. Né? Porque que o lambda ele é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então ele vai ficar menos o b, que é 12, mais ou menos a raiz de zero, que é 0, sobre 2 vezes a, que é 9. Então isso dá menos 12 sobre 18. Esse mais ou menos não vai influenciar em nada. Simplificando, dividindo por 6 em cima e embaixo, vai ficar menos 2 terços. Então a gente só tem um valor de lambda, que é lambda igual a menos 2 terços, que implica em apenas uma solução. Que nós vamos chamar essa solução de y1 de x. Então ela vai ser e elevado a lambda x, só que lambda é menos 2 terços, então vai ficar menos 2 terços de x, só que o mais comum, pelo menos eu prefiro escrever menos 2x sobre 3. Então até o presente momento, com o método que estava indo tão bem, a gente conseguiu encontrar apenas uma solução. E isso é um problema. Isso é um problema. Ficou bizarro o meu emoji. Por que isso é um problema? Porque a equação diferencial ordinária de partida é uma equação de segunda ordem e é uma equação linear. E nós vamos ver na próxima aula, provavelmente na próxima aula ou em alguma das próximas aulas, lá no dia 4 ou 6 de janeiro. A próxima aula vai ser 4 de janeiro, mas enfim, numa dessas próximas aulas nós vamos ver que existe um teorema que diz que toda equação e toda EDO linear de segunda ordem tem pelo menos a gente pode encontrar duas soluções linearmente independentes, tá? Então isso significa que a gente ainda não resolveu a equação por completo, porque ainda está faltando encontrar uma outra solução diferente dessa e que seja linearmente independente dessa, tá? Eu já vou dar a solução para vocês e depois eu vou explicar por que essa solução é a solução. Tá? A solução para esse problema deixa eu só explicar aqui, que pode ser que alguém pegue isso aqui só para ler depois e não vai entender qual é o problema. Então o problema é que por ser de segunda ordem, precisamos de duas soluções LI. Linearmente independentes. E se eu só multiplicar essa solução por uma constante, vai ser uma solução linearmente dependente da y1, então não vale. Isso só não dá uma solução nova, entre aspas. A gente precisa procurar
uma outra solução diferente dessa aí e que também seja solução, né? Claro. Então, para resolver esse problema, é determinar outra solução y2. y2 de x. Nós vamos demonstrar em seguida na parte 2 da aula que essa y2 aqui, que é igual a x vezes a primeira solução, ou seja, essa y2 de x aqui, que é igual a x vezes, nesse caso, e elevado a menos 2x sobre 3, é a solução buscada. A solução é a solução. Pronto. Digamos assim, é a segunda solução. É uma possível, é uma segunda solução. Desculpem aí eu ter me atrapalhado, é que escrever matemática não é fácil. Porque como o conjunto de soluções é um espaço vetorial de dimensão 2, eu tenho que ter cuidado quando eu for dizer o que representa essa segunda aqui. Na verdade, não tem só uma nem só duas. O que acontece é que, dada uma solução, a gente pode encontrar várias outras que são LI, mas nós estamos encontrando uma delas. E a partir daí a gente monta um espaço vetorial em que todas as outras vão ser combinação das duas. Tá. Ok. Então, essa daqui vai ser uma segunda solução, tá bom? Por quê? Vamos ver porque daqui a pouquinho. Primeiro eu queria apresentar essas soluções. Essa solução y2 aí, sem dizer muito o que é. Então, quando vocês encontrarem um problema, resumindo, quando vocês encontrarem um problema, vamos terminar primeiro esse exemplo aqui. A solução geral vai ser, portanto, a solução geral desse exemplo 1, dessa EDO aqui, que é 9y2' mais 12y' mais 4y igual a 0. Essa solução é y de x igual a C1, uma constante arbitrária, vezes a solução 1, mais C2, uma outra constante arbitrária, vezes a solução y2. Então, substituindo as duas, a solução geral é C1 vezes essa exponencial, mais C2 vezes x vezes essa mesma exponencial. Tá? Ou nós podemos reescrever também, colocando a exponencial em evidência, que fica mais bonitinho, né? Então fica C1 mais C2x vezes E menos 2x sobre 3. Essa é a solução geral dessa EDO. Solução geral dessa EDO aqui, que é o nosso exemplo 1. Certo? Vai ser essa aqui. Certo, pessoal? Deu para entender? Eu simplesmente multiplico a primeira por x e com isso eu obtenho a segunda solução, que é o y2. Deu para entender esse passo? Com alguma dúvida? Eu ainda não justifiquei, mas eu estou perguntando se você se deu para entender qual é a lógica, pelo menos. Como é que eu acho essa segunda solução? Qual vai ser essa segunda solução?
tá? Alguma dúvida? As constantes confundiram um pouco? É porque, tipo, se é a mesma equação, a y1, por que são constantes diferentes? Ah, não, é porque são soluções diferentes. É como se o y1 fosse uma espécie de i-chapéu, entendeu? E o y2 fosse uma espécie de j-chapéu. Eles são independentes. São soluções independentes. Apesar de eu ter obtido a y2 só multiplicando a primeira por x, esse simples fato de multiplicar ela por x já transformou ela numa coisa muito diferente. Então essa y2 aqui, ela é muito diferente dessa. Muito diferente, eu quero dizer que elas são linearmente independentes. E pelo fato de elas serem linearmente independentes, a solução geral ela é uma combinação das duas. Então como é que eu faço combinação? Lá no espaço, no plano R2, uma combinação é, por exemplo, 2i chapéu mais 3j. Ou então, posso colocar uma constante qualquer, C1i chapéu mais C2j, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma espécie de I chapéu e uma espécie de J chapéu. Por quê? Porque são independentes e esse C1 e C2 seriam as coordenadas dessa solução geral em relação a essa base que é o Y1 e Y2. Então C1 e C2 são constantes arbitrárias. E nós só podemos determinar elas se nós tivermos condições iniciais. Enquanto a gente não tem condições iniciais, a gente só pode escrever a solução geral dessa forma aqui. Não sei se esclareceu alguma coisa. Tá bom. Bom, a gente pode resolver esse problema no caso geral. Mas antes disso, vamos ver um outro exemplo. Vamos ver um outro exemplo aqui, que eu separei para vocês. 4x dois pontos. Deixa eu só ajeitar uma coisa. Então, exemplo 2 vai ser 4x dois pontos. Aí já está implícito que o x depende do tempo, porque o ponto é a derivada em relação ao tempo. Mais 4x ponto mais x igual a zero. Esse aqui é o exemplo 2. Vamos resolver esse exemplo também. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente calcula delta. Primeiro a gente supõe, né, que o y, nesse caso x, de t vai ser igual a 1 e elevado a lambda vezes t agora, porque agora t é a variável independente, né? Aqui está implícito que x é um x de t por causa desse ponto aí. Então vocês podem imaginar isso como a posição de uma partícula em relação ao tempo, né? Ok, então a derivada vai ser x ponto igual a lambda vezes e elevado a lambda t. E a segunda derivada, que é o x dois pontos, vai ser lambda quadrado e elevado a lambda t. Depois a gente substitui. Fazer diferente para ficar mais claro onde começa e onde termina. Substituindo então na IDO, vai ficar 4 lambda quadrado e a lambda t, mais 4 lambda
e a lambda t, mais x, que é e elevado a lambda t. E aqui o lambda se cancela, a exponencial, melhor dizendo, se cancela porque ela é constante. Ela não é constante, é porque ela é positiva. Então a gente pode dividir dos dois lados e aí fica essa equação. Tá? E agora a gente calcula o delta. Então o delta vai ser b² menos 4ac. B é o termo do meio, é 4. Ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 1. Então esse delta claramente vai dar zero. Tá? Então como o delta deu zero, aí a gente vem para o quarto passo, que é a solução. Então a primeira vai ser... eu escrevi y de novo, né? Agora seria um x1 de t. Então esse x1 de t seria e elevado a... Pessoal, desculpa aí, me atrapalhei. Encontrado o delta, a gente precisa determinar o lambda agora. Então o lambda vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Só que como o delta é zero, isso é simplesmente menos b sobre 2a. Então isso é simplesmente menos o b, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então isso vai dar menos meio. Certo? Muito bem. Então, uma vez que a gente determinou o lambda, vem o quinto passo agora, que é escrever a solução y1. y1 não, x1 de t, que vai ser e elevado a lambda t. Então vai ser e elevado a menos meio vezes t, que eu prefiro escrever como e elevado a menos t sobre 2. Tá? Aí, eu estou falando para vocês sem ter justificado muito ainda, eu vou justificar depois, que a partir desse x1 nós calculamos um x2 de t, que vai ser simplesmente a variável independente, que nesse caso é o tempo, vezes a primeira solução, que é o x1. Então isso vai dar t vezes e a menos t sobre 2. E finalmente a gente pode escrever a solução geral. Então a solução geral são combinações lineares de x1 e x2. Então a solução geral vai ser um x de t igual a c1x1 mais c2x2. Tem um bem TV aqui em cima de casa. Então vai ser c1 vezes x1, que é e a menos t sobre 2, mais c2 vezes o t, que vem do x2, vezes e a menos t sobre 2. Ou, para simplificar, né, x de t igual a c1 mais c2t vezes a exponencial. Então essa é a solução geral da EDO. Beleza, pessoal? O que eu ainda falta eu justificar para vocês é por que essa 6 aqui é verdadeira. Vocês podem verificar substituindo, mas isso não dá aquela sensação na gente de que a gente entendeu, né? Então o que eu vou fazer na segunda parte da aula é justamente demonstrar isso. Mas por enquanto está dando para entender esses passos, ó, a gente resolveu agora em 2 slides só. Né? Alguma questão? Se houver aí, fiquem à vontade. Tá? Não? Beleza. É que às vezes é melhor a gente primeiro ver aonde a gente vai chegar.
mesmo que não veja o caminho e depois só ver o caminho. Às vezes é mais fácil assim. Tá. Vamos só ver o caso geral primeiro, então. O caso geral é o seguinte, olha. O caso geral é uma EDO, coeficientes constantes, eu já escrevi. Não vou escrever de novo. Desse tipo aqui, A, Y duas linhas de X, mais B, Y linha de X mais C, Y de X igual a zero. Né? Aí a gente tem essa solução básica. Inicial, né? O chute, entre aspas. E ao substituir na equação, a gente pode derivar, que vai dar lambda e elevado a lambda t, e derivar de novo e dar lambda quadrado, que é lambda t. Substituindo na equação, a gente chega em A lambda quadrado e a lambda t, mais B lambda exponencial, mais C exponencial. Aí a exponencial cancela porque ela é sempre não nula. Mesmo que seja imaginária, ela nunca vai dar zero. E a equação característica fica essa aqui, A lambda 2 mais B lambda mais C igual a zero. E aí é que vem a questão, se delta igual a zero, isso significa, né, que delta é B quadrado menos 4AC é igual a zero. Então isso vai significar que o lambda vai ter uma única solução, porque a fórmula de Bhaskara vai simplificar. Como o delta vai ser zero, isso vai ser menos B mais ou menos zero, dividido por 2A. Então isso vai ser menos B sobre 2A. Essa vai ser a solução do lambda. Tá? Se alguém quiser falar aí, fique à vontade, diga. Não consegui te ouvir. Oi? Diga, agora eu tô ouvindo. Desculpa, eu tô ouvindo só um ruído, não tô conseguindo entender. Se você quiser escrever. Melhorou agora? Oi. Não tô conseguindo ouvir. Tá. Então eu vou. Tá bom. Então eu vou continuar aqui se você quiser escrever. Eu acho que ele não quer não escrever. Ele saiu. Caiu, eu acho. Acho que ele vai tentar entrar de novo, talvez. Bom, então o caso com coeficientes constantes e delta igual a zero, né? Continuando aqui, o lambda vai ser esse. Então a solução 1 vai ser e elevado a esse lambda vezes t, que vai ser e elevado. Melhorou agora? Melhorou bastante. Quer falar alguma coisa? Melhorou? Melhorou agora? Sim, agora tá aparecendo a rádio FM. Antes estava a rádio AM. Ah, Melhorou agora? melhorou, pode falar. Estou esperando você falar. É porque eu acho que esse cabo tá quebrado. Assim.
Aham. Deve estar doido ele. Toda hora eu tô mexendo nessa porra. É o engraçado que eu tô percebendo aqui, professor, que Hum. toda vez que delta der zero, pode ser ou não, né? Às vezes se eu tô equivocado ou se eu tô próximo da Ah, resposta. Toda vez que o delta der zero, dá zero, o lambda ele fica menos b sobre 2a, não é isso? exatamente. Foi o que eu Tá? Aí fica escrevi aí. assim, É, se eu tô pensando agora, eu pensando na função do segundo grau, é como se ele fosse o x do vértice, esse, né? Fica o x do vértice, depois acho o y do vértice. No caso, se a gente for fazer um gráfico, esse menos b sobre 2a é como se fosse o x do vértice. É isso. peraí, tô pensando aqui. É, o que vai. É, exatamente. Exatamente. Porque é o que acontece. Quando delta é igual a zero, quer dizer que a equação ela tem uma única solução, né? Então, a única maneira de uma parábola cortar o eixo x uma única vez é que o próprio vértice seja essa solução, porque aí a parábola vai ser tangente. Então, você pensou corretamente. Nesse caso, seria o lambda do vértice, né? Porque quando Ah, delta tá. é igual a Então, quer zero, dizer que vai ter eu uma pensei. solução só. Só que o eixo x, Ah, ou tá. ele não corta nenhuma vez, ou uma vez, ou duas. Então, para cortar uma única vez, tem que ser o vértice mesmo. Por isso dá menos b sobre 2a, exatamente. Muito boa sua observação aí. Obrigado, professor. Beleza. Bom, então a solução para o y1 vai ser lambda-t, que vai ser menos b sobre 2a vezes t. Que eu vou escrever como sendo menos b vezes t sobre 2a. Que assim fica mais interessante de escrever. Fiz merda. Tá. E o y2 eu estou falando para vocês, veremos por quê. Ele vai ser simplesmente t vezes z elevado a lambda t. Então ele vai ser t vezes z elevado a menos bt sobre 2a. Isso significa... Isso aqui nós vamos ver por quê. Então, a solução geral da EDO de coeficientes constantes, essa EDO aqui, AY duas linhas, mais BY mais CY igual a zero, onde A, B e C são constantes, e delta é igual a zero, essa solução geral vai ser y de x igual a uma constante vezes a exponencial de menos bt sobre 2a, e outra constante vezes o tempo vezes essa exponencial. Então, na verdade, para resolver, a gente não precisa mais nem resolver. Mas mesmo assim, como eu sou chato, né? E a gente está aprendendo a resolver, eu ainda vou perguntar isso aqui na prova para vocês. Uma equação desse tipo. Mas na verdade a gente já resolveu todas. Porque a solução vai ser C1 mais C2 vezes o tempo vezes e elevado a menos bt sobre 2a. Essa é a solução de qualquer equação desse tipo aqui, com delta igual a zero. Tá? Vai ser essa a solução geral aqui para todas. Então a gente já fez dois exemplos, já fez o caso geral. Vocês poderiam simplesmente agora olhar para esse exemplo que eu fiz aqui, ó. Quem é menos b sobre 2a nesse caso? Menos b sobre 2a vai ser menos 4 sobre 2 vezes 4. Então vai ser menos meio. Então a solução é simplesmente isso. E elevado a menos meio vezes t, vezes esse termo aqui que se repete. Beleza? Deu para entender, pessoal? Certo? Então eu vou deixar como exercício para vocês aqui duas, tá? Que é o seguinte.
Deixa eu só escrever aqui que é mais fácil. Alguém levantou a mão? Diga. Como a função lá de segundo grau só vai tocar uma vez no eixo, então só tem uma solução, por que a gente ainda precisa encontrar duas? Ou é porque aquilo é a função de lambda e não de x? É por isso que a gente precisa continuar tentando encontrar outra. É porque quando o lambda é zero, a gente encontra só um lambda. Quando o delta é zero, a gente encontra só um lambda, né? Mas só que o mais importante não é essa equação algébrica aqui do lambda, tá? O mais importante é a equação diferencial. Então, quando a gente encontra o lambda igual a zero, a gente está, na verdade, só vendo que esse método aqui, de supor que a solução é uma exponencial, ele é apenas um ponto de partida, mas ele não revela todas as soluções da EDO original. Esse que é o ponto. Por quê? Porque nós vamos ver depois que existe um teorema, né, que diz que uma equação diferencial de segunda ordem, tipo essa aqui em cima, ela necessariamente precisa ter a gente necessariamente precisa encontrar duas soluções linearmente independentes uma da outra. E através da equação, através dessa hipótese de que o y é essa exponencial, nós só conseguimos encontrar uma solução, que é esse e elevado a menos b vezes o tempo aqui. Então nós precisamos encontrar uma outra solução. O fato do delta ser zero é uma limitação do método que a gente aplicou, que é essa. Então a gente precisa usar um método complementar para encontrar uma outra solução, que é o que eu vou comentar agora. Por que esse método conduz a uma equação que é t vezes a solução que a gente já tinha? Por quê? Por que esse t aí? Não sei se ficou melhor agora, mais explicado, não sei. Sim. Tá. É mais ou menos essa a ideia. Nas outras a gente não teve esse problema, porque nas outras a equação do segundo grau aqui do lambda já nos fornecia duas soluções, né? No caso de delta positivo eram duas soluções reais. No caso do delta negativo, duas soluções complexas. Mas no caso do delta igual a zero é só uma. Aí a gente tem que buscar uma outra saída. Então vou deixar esses dois exercícios aqui com vocês. Z dois pontos de t menos 14z ponto de t mais 49z de t igual a zero. Então eu determino as soluções gerais dessas EDOs aí, tá bom? Ok. Beleza, pessoal, vamos então entender por que aquela solução lá é solução, né? Vamos considerar, no entanto, para isso, uma equação diferencial mais geral do que essa que nós estávamos considerando. Porque nós estávamos considerando a equação com coeficientes constantes, tá? Então nós vamos considerar uma mais geral. O que significa mais geral? Significa que as equações das últimas 3 aulas são apenas casos particulares dessa aqui. Então a equação AEDO linear de segunda ordem geral é essa daqui que eu vou escrever. Essa aqui, y duas linhas, mais uma função p de x, y', mais uma função q de x, y igual a zero, sendo p
e que funções, mas não funções quaisquer, elas têm que ser funções contínuas, tá? Então vejam que as equações que nós estamos estudando até o momento, nas últimas 2 aulas e hoje, são casos particulares dessa daqui, tá? Então a equação com coeficientes constantes é um caso particular. Com coeficientes constantes é caso particular. Por quê? Porque com coeficientes constantes é isso aqui, AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero. Agora se a gente passa o A dividindo, então fica Y duas linhas, mais B sobre AY' mais C sobre AY igual a zero. Então, né, neste caso particular, a gente tem P igual a B sobre A e a gente tem Q igual a C sobre A, certo? Deu para entender, pessoal, essa relação entre as duas? Tá? A de baixo é um caso particular da de cima. A de cima é mais geral do que a de baixo. Tá? Nesse caso, dos coeficientes constantes, as funções P e Q vão ser funções constantes, né? Que vai ser justamente B sobre A, vai ser a função P, uma função constante, e a função Q vai ser a função constante igual a C sobre A. Beleza? Ok. Então nós vamos nos concentrar nessa aqui de cima, por quê? Porque resolvendo esse problema para essa equação de cima, a gente ganha um método, tá? Inclusive essa palavra é boa dela ter aparecido, método, porque lá em método de física teórica vocês vão estudar algumas equações diferenciais que nós não vamos estudar aqui, né? Por exemplo, a equação de Lagrange, equação de Hermite, equação de Legendre, e todas essas equações elas são mais fáceis de encontrar só a primeira solução, né? E é interessante ter um método para encontrar a segunda solução, assim como a gente vai fazer com esse aqui. Mas enfim, isso é um comentário extra. Não é o ponto principal de hoje. Muito bem. Então vamos demonstrar esse método aí. O método ele é o seguinte. Deixa eu me concentrar aqui na minha cola, porque eu não quero falar besteira. Tá. Então esse método se chama redução de ordem, tá? E antes de demonstrar ele, deixa eu explicar para vocês o que é. Tá? O método da redução de ordem é o seguinte, olha. Nós vamos partir, vamos supor que já temos uma solução. No caso, uma só, né? Uma solução fundamental que nós vamos chamar de y1 de x. Ela é solução de quê? Ela é solução dessa EDO aqui. Essa aqui, y duas linhas, mais py' mais qy igual a zero. Que é a tal da solução linear geral de segunda ordem, né? Vamos supor que a gente já tem essa solução. Nós vamos determinar outra solução y2 assim. Vamos supor
que exista uma função u de x tal que y2 igual a u vezes y1 seja a solução. Então deixa eu explicar direitinho o que está acontecendo aqui. Nós temos uma solução que é o y1. Vamos supor isso, nós já encontramos uma. Que, por exemplo, no que nós estudamos hoje, na primeira parte da aula, seria o tal do e elevado a lambda x lá, né? Que seria e a menos bx sobre 2a, certo? Esse daqui seria o nosso y1. Agora, nós vamos encontrar uma outra solução, y2, que vai ser igual a uma função desconhecida u, desconhecida temporariamente u, vezes essa solução y1 que nós já temos. E isso vai fornecer uma solução nova. Então, tudo que nós temos que fazer é... vamos encontrar u. Para que isso seja verdade. Certo? Deu para entender mais ou menos o que eu quero fazer? E esse é o método da redução de ordem. Então a solução nova vai ser simplesmente a antiga vezes uma função desconhecida. E vamos demonstrar então esse método. O que a gente vai fazer? Jesus. Talvez precise de mais um pouquinho. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se y1 é solução, então significa que y1 duas linhas mais p vezes y' mais q vezes y1 é igual a zero. Por quê? Porque quando a gente substitui y por y1, se ela é solução, tem que dar zero. Então, quando a gente substitui y por y1, tem que dar zero. Ok? Agora, nós vamos supor que y2, que é igual a u vezes y1, também é solução. Aliás, vamos supor que também seja solução. Tá? Então, lá vai aparecer assim, y2, duas linhas, mais p, y2' mais q, y2 igual a zero. Agora a gente tem que substituir esse y2 pela expressão dele. Que é essa aqui. Então vai ficar u vezes y1, duas linhas, mais p vezes u vezes y1, linha, mais q vezes u vezes y1. Deu para entender essa substituição que eu fiz até o presente momento? Deu para entender? Alguma dúvida? Tá bom. Então, derivando, tem uma regra para a segunda derivada, mas vocês podem fazer passo a passo, que é o seguinte. É a segunda derivada da primeira vezes a segunda, mais duas vezes a primeira derivada das duas, mais a primeira vezes a segunda derivada da segunda. É tipo aquela regra do quadrado lá, né? Da soma. E aqui vai ficar p vezes u' y1 mais u y1'.
mais Q vezes U vezes Y1. Então, apenas distribuindo esse P, fica assim. Então, vamos utilizar agora esse fato aqui de cima, que é y1 é solução. Então, eu estou vendo y1 duas linhas, p vezes y1 linha e q vezes y1. Então, eu vou reunir eles e vou botar u em evidência, ó, porque o u aparece em todos. Então, o u aparece nesse e aparece nesse. E eu vou separar o que sobrou, que é esse e esse. Então, eu vou escrever primeiro aqui u duas linhas y1 mais 2u' y1' mais p u y1, tá? E depois de azul, colocando já o u em evidência, vai ficar y1 duas linhas mais py1' mais qy1. E pela hipótese lá de cima, que o y1 é solução, nós vemos então que esse termo todinho aqui vai ser igual a zero, tá? E não sei se eu fiz muito rápido. Alguém quer entender melhor alguma passagem aí desse primeiro slide? Dessa primeira parte, dessa demonstração? Bom, se não, então eu vou prosseguir. O que sobrou foi esses três termos aqui. Então o que sobrou foi u duas linhas y1 mais 2u' y1' mais pu' y1', aliás, y1 igual a zero. Essa equação ela é separável, tá? Essa equação é separável. Basta a gente dividir por u' vezes y1. Se a gente dividir por isso, olha como ela vai ficar. Ela vai ficar u duas linhas y1 sobre u' y1 mais 2u' y1' sobre a mesma coisa. E o terceiro termo igual a zero. É porque dividindo pelo lado de lá vai continuar zero. Então esse y1 cancela com esse u' cancela com esse, e esses dois termos cancelam com esses dois aqui. E aí vai ficar u duas linhas sobre u' mais 2 y1' sobre y1 mais p igual a zero. Então por que ela é separável? Porque do lado esquerdo só tem u, desse lado aqui só tem u, e desse lado só tem y. E p mais p é uma função conhecida, é uma hipótese do problema. Então a gente pode separar isso desse jeito. U duas linhas sobre u é igual a menos 2 y1' sobre y1 menos p. Tá? Então a gente tem essa equação intermediária aqui, que a gente ainda não resolveu tudo, mas depois que vocês tiverem uma certa experiência com equações diferenciais, vocês vão ver que ela... Obrigado pela dica aí, esqueci da linha aqui embaixo. Era isso, né?
Foi tu que levantou a mão? Era só para dizer isso? Tem mais alguma coisa? É, só para dizer isso mesmo, professor. Obrigado. Então, quando vocês tiverem mais uma certa experiência com equações diferenciais, vocês vão olhar para essa equação aqui e ver que ela já é um alívio. Ter chegado aqui já é um grande alívio. Por quê? Porque nós podemos integrar essa equação. Nós podemos integrar. Então, eu vou integrar de um jeito meio descuidado, tá? Para pular alguns detalhes. Mas basicamente fica u duas linhas sobre u' dx. E lá fica menos 2 integral y1' sobre y1 dx. Menos a integral de p dx. Então aqui, apesar de parecer impossível, como é que eu vou dividir essa derivada, não sei o que? Essas duas equações aqui, elas são iguais. Essas duas integrais, elas são a mesma estrutura. Tá? Porque se eu chamar de v o u', então v' é u', que é u duas linhas. Né? Então o dv dx é u duas linhas, que significa que dv é u duas linhas dx. Então, na verdade, a integral de u duas linhas dx sobre u' é a integral de dv sobre v, né? Que é o logaritmo natural de v, só que v é u'. Então é o log natural de u', certo? Essa é a primeira integral. A segunda integral, bem parecida, porque y1' dx y1, a gente pode também chamar de v agora o y, na verdade não precisa chamar nada. y1' dx é dy1 dx, né? Então isso é a definição da diferencial dy1 e pelas regras lá da integral, significa que essa integral aqui na verdade é a integral de dy1 sobre y1, ou seja, logaritmo natural de y1. Então essa segunda integral na verdade é esse logaritmo também. Então, chamando essa relação bem aqui de relação estrela, né? Substituindo na estrela, que a gente vai encontrar é log natural de u' é igual a menos 2 log natural de y1 menos a integral de p dx. Tá? Então, tirando a exponencial dos dois lados, fica a exponencial do logaritmo igual a exponencial. Bem aqui eu vou puxar um parêntese, que é o seguinte, menos 2 log de y1 é a mesma coisa que log de y1 a menos 2, certo? Regra lá dos logs. Então aqui fica log de y1 a menos 2 menos essa integral aqui. Exponencial do log é o próprio u'. E aqui a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então fica exp do log disso aqui vezes a exponencial dessa integral. Então u' vai ser y1 a menos 2 vezes essa exponencial de menos essa integral de p dx. Então u' vai ser essa exponencial de menos a integral de p dx
dividido por y1 ao quadrado. E aí, para determinar o y, nós só precisamos de uma integração agora, tá? Só que aqui nós vamos ter um pouquinho de cuidado com essa integração e nós vamos escrever isso da seguinte forma. Tá, então o que nós encontramos foi isso aqui. Mas nós vamos escrever isso agora em função de uma variável diferente, porque nós vamos integrar, tá? Então, na verdade, nós vamos substituir essa integral de p dx por uma integral que vai de 0 até uma variável aqui, de p, que depende de uma variável eta, de eta. Tá? Por quê? Porque quando a gente integra em eta, o eta some e vira o que. E aí a gente vai obter o u' de que vai ser a exponencial de menos a integral de um certo q0 até q, de p de eta, de eta, dividido por y1 ao quadrado dessa variável q. Porque agora sim nós podemos integrar em dq e o limite de integração vai estar em x e a gente vai obter o u de x, tá? Então o u de x vai ser a integral de u' de q de um certo x0 até x desse dq, que vai ser então a integral de um certo x0 até x da exponencial dessa coisa toda. Então talvez agora vocês estejam entendendo por que eu não quis começar a aula desse jeito, né? Por isso que eu joguei logo o resultado. Porque se a gente começar falando desse jeito aqui, vai ser confuso. Então essa daqui é uma maneira geral de determinar uma solução para aquele problema. E uma vez que a gente mostrou então que essa função u ela vai ser essa solução, então nós já resolvemos o problema de uma maneira muito mais genérica e não apenas para o caso que a gente estava estudando, tá? Então nós vamos lá na frente aplicar esse método para outras equações, mas por enquanto nós vamos nos concentrar nessa equação de coeficientes constantes que nós estamos discutindo hoje, certo? Então essa daí é a solução. Deixa eu só fazer uma coisa. Pronto. Estava cobrindo ali. Beleza, pessoal? Essa é a solução. É uma fórmula. Então se eu souber o coeficiente p da equação e se eu souber a solução y1, eu consigo determinar esse u, e como consequência desse u, eu vou ter um y2 de x, que vai ser simplesmente u de x vezes y1 de x. Por quê? Porque essa foi a nossa hipótese, tá? Então, através desse u, nós conseguimos determinar essa outra solução y2. Se vocês tiveram dificuldade de entender essa demonstração, fiquem tranquilos, porque é assim mesmo, ela é um pouquinho extensa, né? Complicada, muitos passos, mas o que eu queria que vocês memorizassem existe essa fórmula, então eu posso jogar nessa fórmula e obter uma solução, tá? E eu queria fazer um exemplo que é justamente voltar para o início da aula.
aplicando as EDOs lineares com coeficientes constantes de delta igual a zero. Então, se nós pegarmos a equação desse tipo aqui, A, B e C constantes, se eu dividir tudo por A, como eu fiz ainda agora, eu vejo que na verdade P é B sobre A e Q é C sobre A. Então eu posso jogar lá na fórmula, tá? Por quê? Porque se o delta for igual a zero, eu vou ter uma solução y1 que vai ser e elevado a menos bx sobre 2a. Então agora podemos substituir este p aqui p igual a b sobre a e y1 que é e elevado a menos bx sobre 2a na fórmula anterior, tá? Então, substituindo na fórmula anterior, vai ficar o seguinte. Bom, primeiro a gente vai calcular essa integral de p de eta d eta, né? P de eta é constante e isso vai até aqui, essa integral. Pessoal, eu não sei se vocês já viram em algum livro isso daqui. Uma integral definida que só tem o limite em cima. Vocês já viram isso alguma vez em algum livro? Eu acho que já. Primeira vez. Eu acho que já, mas eu não lembro onde é que eu vi, muito menos o que é que servia. Pois é. Isso daí é um jeito meio preguiçoso de escrever isso aqui. Tem uma constante embaixo. Claro que para ser definida tem que ter dois limites, né, de integração. Mas a gente simplesmente não escreve. Então é simplesmente isso, né? Nada demais. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está interessado só em uma primitiva. Então a gente vai ignorar a constante de integração, o que é a mesma coisa que ignorar esse ponto de partida aqui, zero. Vou fazer aqui, vocês vão entender. Então, ó, esse P é B sobre A, que é constante, integrado em d eta. Como ele é constante, ele sai da integral e fica a integral de d eta, que vai ser então o próprio eta, né? Só que variando de uma certa constante que eu vou desprezar até o que. Então, na verdade, eu vou substituir eta por que. Então vai ficar b sobre a vezes que. Que é a mesma coisa que eu pegar essa integral aqui e dizer que a integral dela vale como se fosse isso aqui, ó. Integral de dqui igual aqui, simplesmente. É a mesma coisa que eu escrever desse jeito e botar o limite lá em cima. Eu ignoro completamente a constante de integração aqui embaixo. Se eu tivesse botado aqui e ignorado, certo? É isso. No começo é um pouquinho confuso, mas se vocês se acostumarem com isso aqui, vocês vão ver que é muito mais fácil. Assim. Bom. Professor, Oi? se não for incômodo aqui, eu tô meio limpado, cada segundo eu tô saindo pro banheiro. Você pode deixar nesse slide só mais um pouquinho, só pra terminar de entender essa parte final. Aham, claro. Obrigado, viu? Desculpa o incômodo. Tudo bem.
Pronto, obrigado. Tá Mais bom. uma vez, desculpa aí o incômodo. Não tem problema nenhum, pode pedir quando quiser. Ok, então nós determinamos essa integral. Agora, nós precisamos saber qual é a exponencial de menos essa integral. Então, a exponencial... Estou fazendo aos poucos aqui para jogar lá na fórmula de uma vez. De menos essa integral aí. Então, isso vai ser a exponencial de menos a integral que deu b sobre a vezes qi. Então não tem muito o que fazer, a exponencial deu isso. A gente pode só reescrever isso de um jeito mais confortável para a vista, que seria assim, menos b qi sobre a. Tá? Então essa é a solução, esse passo intermediário aqui. Agora a gente tem que calcular a divisão disso com y1 ao quadrado. Tá? Então a gente tem que calcular agora essa exponencial dividido por y1 ao quadrado em função da variável qi. Então a exponencial deu e a menos b qi sobre a. E vocês devem lembrar desse slide aqui que o y1 é e elevado a menos bx sobre 2a. Só que se o y, se a variável agora é qi, então fica e a menos b qi sobre 2a. Isso elevado ao quadrado. Tá? Agora, em cima vai dar isso aqui. E embaixo também. Por quê? Porque embaixo vai ficar menos b qi sobre 2a ao quadrado é um produto de potências. É uma potência de potência. Então a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então lá no expoente vai cortar o 2 com o 2 aqui. E vai sobrar justamente e a menos b qi sobre a. Então fica a mesma coisa. Isso daqui é uma coisa que às vezes revolta a gente, né? A gente fez meio mundo de conta e no final deu 1. Mas é isso mesmo, deu 1. Então essa divisão toda aí dá 1. Agora nós vamos jogar isso para obter o u. Então o u de x vai ser a integral em x desse troço todo aí. Dessa exponencial de blá blá blá. P de eta d eta dividido por y1 ao quadrado de qi. E nós vimos que essa razão toda dá 1. Então isso dá na verdade a integral com limite de integração x de simplesmente dqi. Então o u de x vai ser simplesmente... Vamos botar o x0 aqui para facilitar a compreensão, mas vamos tomar o x0 igual a 0 também. Então isso vai ser qi variando de 0 a x, ou seja, vai ser x menos 0, que é x. Então, resumindo, essa função vai ser x. O que, por sua vez, implica, né, que o y2 vai ser u vezes y1. E então isso significa que o y2 vai ser x vezes z elevado a menos bx sobre 2a. Então essa é a demonstração de que essa y2 aqui é a solução que a gente estava buscando, que foi o que eu comentei no início da aula e não demonstrei. Então essa aqui é a demonstração. Para a gente fingir que é matemático, a gente coloca um quadradinho aqui no canto
E aí todo mundo vai pensar que a gente é matemático. Para dizer que acabou a demonstração. Esse quadradinho significa que acabou a demonstração. Muita onda, né? Até doido, eu achei muita onda isso aí. Eu não sei se eu já tinha feito essa conta alguma vez na vida, mas eu fiz hoje. Achei muito interessante. E essa é a justificativa para a solução ser essa, tá? Eu não vou escrever mais nada além disso, porque na verdade isso está só demonstrando o que a gente viu ainda agora. Desculpa se alguém estava escrevendo, eu posso voltar depois. Mas é só para dizer que é isso aqui, ó. O objetivo de hoje é esse slide aí. Esse é o slide mais importante de hoje, que é dada essa equação diferencial ordinária. Aliás, esses dois slides aqui, tá? A solução é essa. E tudo que nós fizemos nisso aqui nessa demonstração foi apenas justificar essa primeira questão da prova, valendo 1 ponto. Vai ser muita sacanagem, né? Não vou perguntar isso na prova. Talvez eu pergunte para usar essa fórmula, não demonstrar a fórmula, mas usar, tá? Então, sabendo essa fórmula aí, use. Tipo a gente usou aqui nesse exemplo dessa equação, ó. Nesses dois slides aqui foi um exemplo. Então talvez assim, tá? Não sei se tem alguém escrevendo, se tiver me avise que aí eu paro aqui. Tem alguém? Bom, eu achei que a aula de hoje não ia demorar muito. Foi mal, aí acabou dando realmente todo o tempo da aula. Aulão. Beleza. Isso porque o senhor ainda se apressou um pouco, né? Pois é, me atrasei um pouquinho. Beleza, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário? Não, professor. Não? Deu para entender qual é a ideia geral? A ideia geral é simplesmente usar. São duas coisas. Primeiro, quando delta for igual a zero, esses dois slides aqui resolvem. Tá? A solução é essa, circulada de amarelo. Esse é o primeiro ponto da aula. O segundo ponto, como é que a gente demonstra isso? Através dessa fórmula aqui. Tá? Então esses são os dois pontos da aula de hoje, basicamente. Bom, então se não há mais questões, eu vou encerrar por aqui. Desejo